Recentemente teve uma marcha nazista nos Estados Unidos onde uma pessoa foi morta e 12 pessoas ficaram feridas. E isso voltou o debate sobre nazismo e fascismo, o que ele é, se ele é de esquerda ou de direita. Então deixa eu te explicar, o vídeo é longo, mas é importante. E não dá pra gente entender fascismo só pegando alguns pontinhos ou dizendo, esse cara falou isso, esse cara falou isso aqui e acabou. Não, tem que ser uma revisão filosófica e histórica um pouquinho maior. Então, a gente vai ter que começar em Platão e Aristóteles, calma, respira, a gente vai fazer um salto bem longo lá, já pros anos 1700 e pouco, mas Platão argumentou que o indivíduo não existe, ele é parte de uma coisa maior. As coisas que você acha que são reais são meras ilusões, o que existe de real mesmo está no campo das ideias, e o indivíduo ser uma coisa separada é uma mera ilusão, ele é na verdade uma parte de um todo maior. Essa é a base do coletivismo. O Aristóteles, que era aluno do Platão, argumentou o contrário. Ele falou, olha, os indivíduos eles existem, a realidade existe objetivamente, o que você vê é de fato a realidade, você pode se enganar, mas a realidade é o que ela é, independente do seu desejo, ou da sua vontade, ou do seu estado alcoólico, basicamente. E indivíduos de fato existem, eles são entidades separadas, eles entes. Para o Platão, o coletivo é uma coisa e o indivíduo é uma ilusão. Ele é o coletivista. O Aristóteles diz que o indivíduo é uma coisa e o coletivo é um agregado dessas coisas, desses entes, destes indivíduos. Ele é, então, individualista. A tradição aristotélica cria o individualismo, cria o livre mercado, cria o capitalismo, e foi defendida por Tomás de Aquinas, foi defendida por Locke e inspirou a Revolução Americana, que eles dizem que o governo foi criado por eles, que o governo é criado pelos homens para proteger os direitos naturais das pessoas que existem independentemente da vontade ou da caneta de um governo. Ele não pode revogar, por exemplo, o seu direito à vida, e o governo serve para proteger isso, e se ele não fizer isso, é direito das pessoas destituir ele. Essa tradição também continuou, indo muito longe. Você pode pegar Thomas Jefferson, e depois você pode ir isso bem longe até Lysander Spooner, Herbert Spencer e Murray Rothbard, chegando à conclusão de que o Estado viola a ética porque ele viola os direitos naturais das pessoas, ele invade você, alegando o direito de governar você. Então a única coisa que realmente protege os seus direitos naturais são as instituições que você, como indivíduo, empodera com isso. Ninguém pode chegar e falar, eu vou defender você, e se você não gostar disso, eu vou atirar em você até você concordar. Essa é a conclusão do libertarianismo. É uma reta de pensamento totalmente diferente. Do outro lado, a gente tem um pensamento de um cara, chegamos em 1700, ok? Chamado Hegel. Ele estava escrevendo no fim dos anos 1700, começo dos anos 1800, e ele defendia um argumento coletivista bem forte. O que ele dizia é que os indivíduos não existem, as coisas separadas não existem, isso é mera ilusão, eles são, na verdade, em fato, parte de um total único, que é o absoluto. Inclusive, uma coisa pode ser a negação dela mesma. A pode ser não A, você pode ser também não você. E no livro dele chamado Filosofia do Direito, em 1820, ele argumenta que uma pessoa é algo subordinado e, como tal, deve se dedicar ao ético maior. Então, se o Estado exige a sua vida, é o seu dever entregá-la. Ele também diz que todo valor que o humano possui, toda a sua realidade espiritual, ele possui apenas através do Estado. E ele também diz que o Estado possui um direito supremo contra o indivíduo, cujo supremo dever é ser membro do Estado. Você já vai vendo onde é que isso vai dar. O Hegel é o pai de todo o totalitarismo, e para ele o grupo é tudo, o indivíduo é nada. Isso é totalmente diferente da vertente individualista, liberal, libertária, que termina, vamos falar, no anarcocapitalismo. E o que é engraçado disso tudo é que o Hegel achava que é assim que o homem vai encontrar felicidade, porque o homem é livre, ele é feliz, ele é livre quando ele faz aquilo que ele quer. Porém, ele não sabe o que ele quer. O coletivo sabe o que ele quer, o Estado sabe o que ele quer, então ele é feliz quando ele é livre, quando ele faz o que o Estado quer que ele faça, mesmo que ele não saiba o que ele quer, porque o Estado sabe por ele. Então aí ele vai encontrar a liberdade. Olha só, é por isso que você consegue ter coletivistas de todo tipo e totalitários de todo tipo, dizendo que, na verdade, eles estão tentando agir pela felicidade dos indivíduos. Na verdade, eles estão dizendo, né, é que você é burro e você não sabe o que você quer, entendeu? E eu sei, então eu mando em você. É o que o Pondé fala do Rousseau, que ele fala, o Rousseau acreditava
que você é perfeitamente livre pra fazer exatamente o que eu acho que você tem que fazer, entendeu? E daí você vai viver uma vida tão boa, tão bonita. E ele rejeita, o Hegel também, não Pondé, calma. O Hegel também rejeita uma ideia do Aristóteles, que é de que as coisas têm um telos, que é o que origina, em boa parte, a filosofia de lei natural. O Aristóteles dizia que as coisas têm um telos, elas têm uma propriedade intrínseca que é o que guia ela, que é guiada por leis determinadas pelo universo, independente da sua vontade ou não, que vão desenvolver aquela coisa. Então, por exemplo, o telos de uma noz é virar uma árvore. Se você colocar a árvore no ambiente em que ela é adaptada, um ambiente bom para ela, você pode dizer, ela vai se tornar uma árvore porque é aquilo que ela faz, é o telos dela, a teleologia. O Hegel rejeita a teleologia, ele fala, não, a história não é criada pela ação de indivíduos indivíduos teleológicos, indivíduos buscando resultado para as ações deles. Não. A história não é o resultado da ação de indivíduos, como defendem os liberais. A história é um movimento maior e mais forte que leva os indivíduos para frente, que leva a humanidade para frente, que leva o coletivo, porque os indivíduos nem existem, é só uma enganação, leva o coletivo para frente. E essa história é movida por um Geist, um espírito, uma manifestação da providência, que se manifesta de várias formas diferentes. Uma delas é através de grandes homens, como por exemplo Napoleão, ou César, ou Alexandre, que então tomam controle disso e vão levando a humanidade para frente, morra quem morrer no meio do caminho. E inclusive ele diz que essas pessoas, esses grandes homens, não podem ser alvos de julgamentos morais, porque eles estão sendo tomados pelo Geist, eles estão sendo motores da história, e o que eles fizerem foi feito. Assim como Platão, Hegel fala, cara, tempo passa, a gente morreu, acabou, não interessa. Então, a morte de um indivíduo no caminho não é um problema, é só apenas, digamos, como um ser vivo vai descamando pele ao longo da vida dele. É natural, é parte da história dele, se caiu, dane-se. E, naturalmente, você já vai ver onde essa ideologia vai dar. A ideologia do Hegel criou duas vertentes, de maneira geral, que hoje são erroneamente chamadas de hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. Eu digo erroneamente porque direita e esquerda no final só vai confundir todo mundo e você vai entender isso, ok? O ponto é, criou os jovens hegelianos, que depois inspirou o Marx, e criou também, você pode dizer, os hegelianos aristocratas, os hegelianos do status quo, que você pode dizer que é um pouco mais de direita, mas enfim, essa discussão não chega em lugar nenhum de se era esquerda ou direita. O fato é, os jovens hegelianos foram, entre vários deles, Bruno Bauer e Feuerbach, foram muito criticados no começo da carreira acadêmica de um certo sujeito chamado Marx, que estudou muito Hegel e chegou à conclusão que o Hegel tinha muita coisa certa, estava legal, mas ele estava de pontas cabeça, estava ao contrário, que o historicismo do Hegel, essa ideia de que a história é levada para frente, a história se move e leva as pessoas no meio do caminho, as pessoas não são nada, elas não movem a história, estava correto, mas não eram grandes homens e isso não era um idealismo, isso deveria ser movido, isso se movia pelo materialismo, pelas condições materiais de produção das pessoas e do coletivo, né, dos humanos, e da consciência de classe, da consciência dos trabalhadores dentro ali que fazia a história se mover. Então ele inverteu várias coisas do Hegel, mas ainda adotou vários componentes da filosofia hegeliana. Okay? Por isso que ele mantém o materialismo histórico e usa a dialética do Hegel, enquanto Hegel tem o historicismo idealista, dialético, enfim, vocês entenderam. Ele se baseia muito nisso. E, é importante lembrar, Marx não inventou o socialismo. A palavra já existia antes dele nascer, inclusive. O que ele fez foi uma nova interpretação do socialismo, que ele julgava ser a interpretação correta, baseado na filosofia do que veio antes dele, de Platão, Hegel, etc., consertando os erros para então mostrar eis o socialismo correto de como a sociedade vai andar. E ele acreditava que um movimento inexorável e imparável, não tem segura, cara, é o tratoraço, entendeu? Era um movimento na direção do socialismo e do comunismo. E é por isso que a galera socialista hoje, pelo menos os socialistas, você entendeu, os socialistas, dizem que certas políticas são um atraso, são um regresso, ou é para trás, ou eles são progressistas, então eles estão querendo levar a história para frente na direção do comunismo. Do outro lado, você tem o que veio a ser chamado de os hegelianos de direita, os hegelianos aristocratas, ou enfim, que eles entenderam, na verdade, a filosofia do Hegel como uma carta branca para qualquer tirania e ditadura. Tem que meter bala, tem que meter bala. Tem que ter um ditador, tem que ter um ditador. Democracia é meu ovo, cara. Sai da hora. Você não... que o cidadão vai ter uma opinião, vai votar. Para com isso, cara. Tem que ter um ditador aqui, acabou.
o que também veio depois, mas confirmou e até postergou a ideia de déspotas iluminados. Sim, o cara é um tirano, déspota, genocida, mas ele é iluminado, ele é inteligente, ele tem o conhecimento, ele é movido pelo Geist, então pode atropelar quem ele quiser no meio do caminho, porque ele tá certo, entendeu? É assim que a história acontece, e você negar isso não adianta nada. Essa era a ideia dos hegelianos aristocratas, você pode dizer, e isso fundamentou vários ditadores, entre eles Frederico o Grande, Frederick the Great, da Prússia, que só era chamado de o Grande porque ele matou uma puta galera e fez um monte de guerra. Mas enfim, esse nome é importante. Vamos voltar para esse sujeito aqui um pouquinho. Inclusive, você pode dizer que nos Estados Unidos isso influenciou a ideia de um destino manifesto, que era uma ideia que vários aristocratas americanos, vários políticos americanos tinham, de que, porque basicamente os Estados Unidos é o país mais top, que já foi top na América, então ele tem o destino de governar todo mundo, e ele tem as melhores instituições, então ele pode sair, tipo, matar um monte de índio, roubar um monte de terras, fazer guerra com uma galera, porque é o que ele tem que fazer, entendeu? Ele tem o direito de fazer isso porque ele é uma nação superior. E, inclusive, isso é uma das coisas que fundamenta boa parte das ideias imperialistas que americanos têm ainda hoje, em vários lugares do mundo. Mas, voltando para a Europa, a gente precisa ir para um sujeito chamado Thomas Carlyle. Aí você pensa, mas esse cara tem nome em inglês, né? Eu achei que era alemão. Não, ele era inglês, de fato. E ele publicou um livro chamado On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History, em que ele argumentou que a história é movida por heróis, por grandes pessoas, não pelo aumento de produtividade, desenvolvimento, comércio. Ele desprezava o Adam Smith, ele desprezava comércio, ele desprezava capitalismo, ele achava isso inferior, bobo. Que mão invisível? Que um padeiro fazendo pão tá beneficiando alguém? Ele achava que era o Estado que levava as coisas pra frente, as grandes guerras, os grandes conflitos, as grandes pessoas. E atropelou umas pessoas no caminho? Atropelou. Tem que atropelar mesmo. Era a ideia do Thomas Carlyle. E ele é importante porque, só pra você ter a noção da ideia, o Hitler, antes de se suicidar no bunker dele em 45, pediu para que lessem para ele um livro do Thomas Carlyle, que era a biografia de um sujeito chamado Frederico o Grande da Prússia. Tá vendo como as coisas se encaixam aqui um pouquinho? E em 1841, esse livro foi em 1840, isso que eu falei agora. Em 1841, um sujeito chamado Friedrich List soltou um livro chamado O Sistema Nacional de Política Econômica, ou The National System of Political Economy. Eu não vou tentar falar isso aqui em alemão, enfim. Em que ele defendia como é que deve ser a política econômica do sistema nacional alemão. E ele defendia algumas coisas assim, ultra livre mercado, como, por exemplo, protecionismo total, controle estatal total da economia, investimentos massivos em infraestrutura e uma guerra de comércio com a Inglaterra, porque ele entendia o comércio internacional como um conflito entre países. Se a gente está trocando, você ganha e eu perco. Então, se você está indo bem, é porque eu estou indo mal. Se você se beneficia, eu estou sendo prejudicado por isso. Então, eu preciso boicotar você. Essa era a ideia dele. Isso vai ser importante porque isso reaparece aí muito recentemente na história política americana. E também fundamentou boa parte da ideia nazista. E esse cara também chamado Friedrich List também fundou o que é chamado da Escola Histórica de Economia. Você quer entender por que uma política existe? Vai estudar a história dela. Mas tá certo ou errado? Dane-se. Você tem que entender a história dela e de onde ela veio, e daí se ela existe agora, porque tá certo. Então tem que estar assim, tem que ir assim mesmo e acabou, cara. Para de encher o saco. Ele tinha essa ideia, e o maior inimigo acadêmico da Escola Histórica de Economia foi o fundador da Escola Austríaca de Economia, Karl Menger, que defendia livre mercado pra caramba, foi um dos caras que fez a revolução marginal na economia, contra a ideia de que as coisas têm um valor objetivo e determinado, a ideia de um valor trabalho, enfim. E, inclusive, o termo Escola Austríaca de Economia foi cunhado por um dos herdeiros intelectuais do Friedrich List, chamado Gustav von Schmöller. O Schmöller, é legal, você faz um Schmöller, todo mundo acha que você fala alemão pra caramba. Enfim, mas o Schmöller, ele atacou o Karl Menger, ele usava esse termo, ele falava, não, porque daí tem esse pessoalzinho, essa galerinha aí de uma escola austríaca de economia que ficava falando essas porcaria, e daí ele acabou cunhando o termo da Escola Austríaca de Economia, e eventualmente a Escola Austríaca venceu o debate e derrotou a Escola Histórica de Economia nisso tudo. E o Gustav von Schmöller teve um aluno dele de doutorado, que ele doutorou
que veio a ser reconhecido pelo Engels como o único economista vivo na Alemanha que entendeu o Capital do Marx. Esse sujeito se chama Werner Sombart. E o Sombart foi a referência marxista na Alemanha por uma puta caramba de tempo. Minha Nossa Senhora. Os livros dele vendiam fantasticamente. O livrinho dele sobre explicando o socialismo chegou na 10ª edição, que na época era muita coisa, e ele avançou vários pensamentos do socialismo. Era aquela coisa, não, o Marx estava tentando avançar as ideias aqui, a gente pega o que é dele, vamos continuando aqui, tentando ver onde é que ele errou, e vamos tentar melhorar a teoria para tentar chegar no melhor socialismo, né, nas formas melhores de comunismo e etc. E, entre várias coisas, ele publicou um livro chamado Os Judeus e o Capitalismo Moderno. Você já tá vendo onde é que essa história vai dar, né? E é bom lembrar também, Marx era um puta de um antissemita, mas isso quase não é um argumento, mas enfim, é um dado histórico interessante. Mas enfim, nesse livro, o Sombart argumenta que os judeus criaram o capitalismo, ó as ideias, criaram o capitalismo para quebrar com um sistema de igualdade e de riqueza e de estabilidade que existia, onde as pessoas eram iguais, era muito bom, era muito lindo, que era o sistema feudal medieval. Que inclusive o Mises relata no livro dele, se não me engano, Intervencionismo, vai estar tudo lá na descrição pra vocês, que ele fala, o Sombart tinha uma fascinação pela Idade Média, que ele achava que era tipo tudo lindo e maravilhoso, e minha nossa. Ele fala, acho que um dia o Sombart vai entender que talvez se a gente voltar pra essa era, menor e maior parte da população alemã vai morrer. E eu suspeito que o Sombart também não ligava, mas enfim, ele começou a avançar essa teoria que os judeus criaram o capitalismo, ok? E ele também acreditava, de novo, em linha com o List, ele acreditava que uma guerra entre os ingleses e os alemães era inevitável, isso antes da Primeira Guerra Mundial, ok? Fim dos anos 1800, começo dos anos 1900, tipo 1902, assim, enfim. Que essa guerra era inevitável porque os britânicos tinham uma cultura mercantil, uma cultura capitalista, uma cultura que buscava o lucro, que era incompatível fundamentalmente com a cultura alemã, que era uma cultura heróica, uma cultura estatista, uma cultura que não buscava essas coisas assim bobas e triviais como lucro, e sim coisas maiores como o destino da nação, seja lá quem for que a gente precisar invadir no processo. Foi só depois da Primeira Guerra Mundial que o Sombart começou a mudar de ideia um pouco, e é por isso que a esquerda veio falando que era direita, e um monte de galera fala que era comunista, que era marxista, enfim, virou a pá um pouco, e começou a falar que, na verdade, o marxismo errou em várias coisas, duas delas é que ele não era nacionalista, ele não era patriótico, ele tentava ser internacionalista, e isso não dava, porque existem, assim, uns povos que são melhores, então tem uns povos que eles não merecem estar no comunismo, eles são inferiores, então se a gente atropelar eles, dane-se. Ele começou a argumentar esse tipo de coisa, criou um livro chamado Socialismo Alemão, que ele soltou em 1934, já estamos aí com o Partido Nazista no poder, em que ele argumentava que a verdadeira forma de socialismo, a verdadeira realização do coletivo, onde o indivíduo é desimportante, respeitando o que Hegel falou e o que Marx falou e corrigindo os erros que ele encontrou, era, na verdade, o nacionalsocialismo. Veja, como eu falei, o Marx não inventou o socialismo, ele inventou uma interpretação que foi muito popular, tanto que agora as pessoas acham que ele criou o socialismo, mas na verdade não, a ideia já existia, ele só sistematizou e colocou um corpo muito mais forte na coisa, e o Sombart falou, mas tá meio errado, né, na verdade tem que ser nazismo. Então, ele via isso, nazistas viam isso como uma continuação. E é importante você entender que quando nazistas, ou Hitler, ou seja lá o que for, você vai pegar as citações deles, e eles falam a palavra socialismo, eles querem dizer um sistema diferente do que comunistas, ou marxistas, ou os PCdoB, ou os esquerda hoje brasileiro falam. Eles queriam, os dois estão querendo dizer que eles têm a forma verdadeira de socialismo, mas eles querem dizer coisas e instituições diferentes. Ok? Mas eles continuam admitindo anticapitalismo, coletivismo, inferioridade de indivíduo, supremacia do Estado, controle total. E nessas coisas eles concordam, é só mais no como fazer. E nesse livro ele argumentou também que agora a história estava sendo tomada por um novo Geist, as pessoas estavam sendo tomadas por um novo Geist, referência ao Hegel, um novo espírito que estava levando eles para uma nova era de desenvolvimento econômico. Ele passou boa parte da vida dele ainda como marxista, criando teorias de quais eram os estágios da economia que a gente estava, e ele falou, agora tem um novo estágio, que é um novo Geist que está levando a gente para o fim da era econômica e o fim da era do que ele chamava de socialismo proletário. Ele fala, socialismo proletário é coisa besta, assim, tá errado, tá errado. Não tem. É um socialismo materialista, é um socialismo egoísta, é um socialismo que não tem Deus entre os seus valores, e agora a gente precisa ir por uma nova direção, uma evolução
que é o nacional-socialismo, como um avanço do socialismo. Ele alegava umas coisas assim muito fantásticas, como por exemplo que o Führer recebia ordens diretamente de Deus e que a economia devia ser totalmente planejada, porque afinal de contas, se você tá ouvindo Deus falar pra você, cara, né, você que tem que mandar, certo? E ele falava, acima de tudo, também que o espírito alemão era incompatível com o espírito inglês e com o espírito judeu, porque o espírito judeu era inerentemente capitalista. Daí que vem boa parte do ódio aos judeus, e já existe um forte antissemitismo na Europa também, mas ele colocou isso em cima também. Pô, por que a gente odeia os judeus? Porque são capitalistas. A gente odeia capitalismo, a gente odeia individualismo, odeia liberdades e desse direito, de direitos naturais, tem que ter Estado em tudo, e quem defende essas coisas, os judeus, então tem que tirar os caras também. E isso originou boa parte da ideologia nazista também. Tem várias outras contribuições, mas eu vou ter que parar por aqui porque são muitos pensadores e a gente pode ir isso ao infinito e além, mas o importante para você entender aqui é o que acontece. Nazismo e fascismo são ideologias coletivistas, Estado acima de tudo, indivíduo sem direitos, ele tem apenas o dever de ser um membro do Estado, e socialismo e comunismo acreditam nas mesmas coisas também. Okay, nisso eles concordam muito, eles concordam em propostas coletivistas, eles concordam no historicismo, que a história se move independente da sua vontade, eles concordam no ódio deles contra o livre mercado, contra o capitalismo, contra a liberdade de contrato, contra o comércio, eles concordam muito nisso. O que eles discordam é o que move a história, para onde que ela vai, quem que a gente vai fazer isso, mas em metodologia muitas similaridades e também em execução, eles concordam na ideia da execução também muito. E também eu não sei como é que tem muita gente, como é que tem umas galera que conseguem olhar e falar, olha, Mises, que era judeu e defendia o capitalismo, era na verdade fascista ou nazista. Eu não sei da onde que a galera tira isso. Mas daí você me pergunta, mas então o fascismo e o nazismo era de esquerda? Cara, essa é uma pergunta ruim. Porque é o seguinte, da onde que vem a ideia de esquerda e direita? Vem da État Générale, que era, ó, de novo, parece que você fala francês, mas não, é só pronunciar bonitinho, tá? Foi uma conferência para ver como é que vai ser a forma do Estado, basicamente, em 1789, na França, onde teve muita gente lá que veio dar suas opiniões. Aí no lado da esquerda aqui da patota, veio uma galera assim que defendia umas ideias assim comunistas, por exemplo, assim, a República. E do lado da direita ficou a patota do rei, a galera que defendia o rei, as instituições antigas, tal, o Estado antigo e tudo mais. Aí convencionou-se dizer que quem quer mudar a esquerda, quem quer ficar é a direita. Mas se você usar essa definição hoje, quem quer ficar na instituição, na Constituição, quer defender a Constituição, quer a patota do rei, quer defender a lei e tal, vamos defender como é que é a coisa agora, e vamos manter, durante o impeachment podia ser a galera de esquerda, dos socialistas. E quem queria mudar e defender a república, e democracia, e voto, eram a galera de direita. O que aconteceu é que o sentido da palavra esquerda e direita foi muito fluido ao longo dos séculos, foi mudando para outras coisas e no final das contas hoje só confunde todo mundo. E quando você fala que alguma coisa é de esquerda ou de direita, você tá colocando ele quase sempre num bolo com um monte de coisas que esses caras discordam totalmente entre si e isso confunde todo mundo muito mais do que te passa qualquer nível de informação útil. Então eu sugiro que as pessoas, por favor, parem de falar em termos de esquerda e direita. Fascismo e nazismo eram ideais coletivistas, anti-indivíduo, anticapitalismo, anti-livre mercado, e eles tinham a ideia de ser anti-marxistas porque eles achavam que eles eram a interpretação correta do marxismo, do marxismo não, do socialismo. Marxistas, socialistas, comunistas, eles também são coletivistas, eles também são anti-mercado, etc, eles só odeiam nazistas porque eles acham que é a interpretação errada. No fim das contas, você tem uma briga até de família ali dentro. Eles são muito similares nisso. E eles vão oscilando em ideias e um vai pegando coisas do outro e vai sendo uma bola gigantesca que complica. Você tem algumas coisas historicamente pontuais, como por exemplo os nazistas, mas o fascismo variou bastante em o que ele vai defender lá dentro. O ponto é, elas estão unidas em coletivismo e antiliberalismo. A oposição verdadeira a essas ideias é o liberalismo. É a tradição libertária de Aristóteles, de Aquinas e de Rothbard, que chega na ideia de lei natural, de ética e de libertarianismo. De que você tem autoridade dentro de você, de que você tem o direito de conceder, de transferir, de autorizar alguém a defender você, mas que essa pessoa, outra, não pode chegar e mandar na sua vida sem o seu consentimento. Essa é a oposição verdadeira.
O que tentam fazer é umas falácias assim de, ó, só existe duas posições políticas, tá? Então aqui você tem socialismo, que é de esquerda, e aqui você tem nazismo, que é de direita. E você tem liberalismo, que não é socialismo. Então, como só tem duas posições, ele tem que estar aqui na direita, junto com o nazismo. Logo, capitalismo é nazista. Tá vendo como você faz um pulo do gato retardado aí, consegue fazer uma salada argumentativa gigantesca? O fato é que, além dessas três vertentes, você tem várias outras vertentes políticas que defendem várias outras coisas diferentes, com várias bases diferentes que você deveria entender e parar de tentar resumir tudo à esquerda e direita, porque só vai confundir todo mundo. Mas aí, por que o fascismo cresceu? Por que o nazismo cresceu? E por que ele tá voltando? E a resposta é duas: ideologia coletivista e medo. O fascismo cresceu na Europa porque já existia uma forte ideologia coletivista, não só a herança de Hegel, mas de vários outros pensadores, indo lá atrás para Platão. Ok? Então já era senso comum que não, o Estado manda, existem coisas superiores ao indivíduo, o indivíduo não devia ter assim, opinião, direito, essas coisas. Tanto que por isso que o Marx conseguiu fazer o socialismo, as ideias dele se difundirem bastante, porque boa parte do que ele usava como base intelectual já era dado como senso comum, nomeadamente coletivismo e historicismo. Algumas coisas precisavam ser mudadas, mas não era uma ideia inteiramente diferente do que existia na Europa. Então nesse sentido ele conseguiu ir muito bem. Agora, também as ideias fascistas, porque elas vêm das mesmas interpretações. Você pode ter um debate lá dentro, mesmo que seja estranho você imaginar um comunista e um fascista debatendo. Enfim, o fato é, o segundo fator é medo. Até a Rússia fazer a Revolução Russa, até a Terceira Internacional, onde foi proclamado pelos comunistas que é válido você, fuzilar todo mundo que discorda de você e tudo bem, existia muito forte dentro do movimento socialista, não vou dizer todo ele, mas uma ideia de democracia, de que tem que ter liberdade para debate, tem que ter liberdade de ideias, tem que ter liberdade de opinião, tem que ter outros partidos para poder votar, a gente tem que vencer na urna, a gente tem que tomar o poder, sim. E isso deixava o Marx putaço, porque o Marx era a favor da revolução, mas enfim. E existiam gente tentando fazer revolução, mas existia um grande e forte movimento ainda democrático dentro dos socialistas. Depois da Revolução Comunista, parou, virou revolução, virou fuzil. Teve tentativas de revolução na Alemanha, teve na Hungria, teve na Eslováquia, e todo mundo ficou ouvindo, né, pelos jornais todas as notícias que vinham da União Soviética de o que estava acontecendo lá, genocídio, fuzilamento, tudo mais. E agora tem esses comunistas aí, que antes eles queriam votar, agora eles só querem meter o tiro. Então não tem mais debate. E as pessoas ficaram se cagando de medo. Você ficaria também, seja sincero. E aí veio uma outra ideia que já era coletivista, que já então faz parte do ideário das pessoas, e falou, bom, então já que eles vão meter bala, vamos meter bala de volta. As pessoas ficaram com medo dos comunistas e apoiaram os fascistas. O Mises explica isso várias vezes ao longo de vários dos livros dele. As pessoas não sabiam o que era o fascismo, ele classifica o fascismo como um remendo de emergência contra a ideia comunista. Eles falam, bom, então vocês vão segurar os caras? Vocês vão segurar os caras. Ok, eu não quero ser fuzilado, pode ser. E assim o fascismo começou a crescer. Eu tô falando ainda anos 20. Essas pessoas eram pessoas, de maneira geral, academicamente ignorantes, com medo e que apoiaram alguma coisa sem entender no que aquilo ia dar. Foi medo. E isso parou depois da Segunda Guerra Mundial primeiro, depois por causa da Segunda Guerra Mundial foi um horror, mas também porque, exceto, é claro, o pequeno detalhe da Rússia comunista, da União Soviética, a esquerda global se tornou de volta democrática. Não, vamos votar, vamos debater, vamos para social-democracia, vamos começar fazendo uns discursos diferentes, e parou o medo. O fascismo só voltou em países como o Brasil, que já tinham um ideário coletivista, colocado no positivismo, tá? Ordem e progresso lá na bandeira, vai ver qual que é a história do positivismo, e onde existia uma população que ficou genuinamente com medo do comunismo, e daí viu e falou, você vai salvar? Vai salvar, concordo, não sei nem o que você quer, vamos, toca. E não viu a merda que ia dar. Se enganou, se foi tomado pelo medo de uma força militar que queria, de fato, matar a gente, e aceitou a primeira coisa que entrou na porta. E, de fato, a gente viveu um regime aqui com vários tons fascistas, com o seu chance próprio, mas, enfim, uma variação de ideias coletivistas, mesmas iguais aos fascistas. E agora, o que está rolando nos Estados Unidos? O mesmo processo. Para ser muito largo nos anos,
A esquerda voltou a se radicalizar nos últimos 5, 10 anos nos Estados Unidos, com o discurso de se você discorda de mim, você é um opressor que deveria ser preso por ter sua opinião. Ou se você defende XY ideia que eu não concordo, é o meu dever bater em você. Se a gente fuzilar eles, tudo bem. Matar policial, todo policial deveria morrer. Por quê? Porque sim, todo policial tem que morrer. Entendeu? Começaram a radicalizar isso. Censura explícita em universidades, viés na mídia, todo tipo de coisa. E é importante lembrar, o Bernie Sanders defendeu a Venezuela. O Jeremy Corbyn, o presidente do Partido Trabalhista Britânico, até hoje defende a Venezuela. As pessoas ficaram com medo e ignorantes acadêmicas, com ideias coletivistas e com medo, votaram numa reação que tinha muitos tons fascistas e eu tomei muita bala durante a eleição do Donald Trump de falar que ele tinha, sim, muitas ideias fascistas. Deixa eu falar, ele defende ideias fascistas. Ele é um fascista? Não, acho que é besta demais pra ser isso. Mas as ideias que ele defende são: comércio internacional é uma guerra, porque a China, porque o México fica roubando nossos empregos, nossa indústria, a gente tem que ir lá e ganhar, a gente tem que ganhar, porque nós estamos perdendo, e nós temos que ganhar deles. Como é que a gente vai ganhar deles? Ele tá falando agora, no momento, segunda-feira, falando sobre lançar uma guerra comercial contra a China. Isso vai empobrecer os dois lados, mas ele não acha isso. Mesma coisa. Segunda coisa, eu vou fazer a América grande de novo. Primeiro, a América que se dane, tem os indivíduos. Segundo, o que você vai fazer? Você é um nada. Nenhum indivíduo tem a capacidade de levar uma nação pra frente. Só se você for abrir uma empresa, empregar gente, gerar riqueza, aí sim. Mas não, ele tá falando disso. Inclusive ele tá saindo do setor privado pra ir trabalhar no governo. Não é um indivíduo que vai levar a história pra frente, levar a nação pra frente no seu destino de... Eu já vi essa história em algum lugar, né, coiada? Ah, que mais? Ah, então, mas é um combate. Toda a narrativa dele é de combate. Não, porque tem esses inimigos, tem as forças. Eu vou limpar o pântano, eu vou fazer, não sei o que, tem esses inimigos. Vamos lá, se unam comigo, vamos lutar contra isso. Ele termina o discurso dele lá com a mão fechada. Luta. Tem tons fascistas. E como é que a esquerda... Tô dizendo que quem apoia o Trump é fascista? Não. Tô dizendo que é gente ideologicamente confusa, com ideários coletivistas e com medo. Tem fascista lá no meio? Tem, um monte. Todos? Não, duvido que seja mais do que 3%. Enfim, ponto é, como é que a esquerda responde a isso? Radicalizando. Não. O que acontece? Da onde que vem esse reacionarismo fascista? Justamente quando a esquerda se radicaliza e se fecha. Aí quando os caras vêm, o que a esquerda faz? Radicaliza. Antifa na rua, se você é um trampista, você tem que ser fuzilado, porrada em quem discorda. E é claro que esse ideário extremista você pode dizer de direita se quiser, tanto faz, você pode colocar de esquerda também, você pode colocar os dois. Totalitário, coletivista, socialista, você pode dizer, você pode chamar de socialismo de direita. Eu chamei a Le Pen de socialista de direita. Puta merda, uma galera ficou putaça aqui no canal. Le Pen, falo de novo, Le Pen é uma socialista de direita. Enfim, o ponto foram lá defender o cara, juntou gente ao redor do Trump, o que aconteceu? O socialismo se radicaliza, eles vão se radicalizar também, e como aconteceu já várias vezes, vai acontecer de novo, vai virar uma briga de berro, até que alguém puxa uma faca e vai dar errado. A resposta para isso é exatamente o que o Jeff Deist, presidente do Instituto Mises americano, apontou. A resposta é fazer a política ser menos importante na nossa vida. Quando o Estado controla tudo, o seu adversário político não é um cara que tá assim preocupado assim, o que a gente vai fazer com o sapinho, ou com as árvores, ou é um cara que vai roubar você, é um cara que pode usar leis para te censurar, para confiscar sua propriedade, para te matar. Ele é um competidor por recursos escassos, e daí você entra na política também. E quando os dois se veem como inimigos, o primeiro vai, assim que é possível, excluir o outro de todos os jeitos e começar a meter bala. Seja lá qual lado for, não importa. É o que aconteceu de novo. Essa é a consequência natural de um Estado grande, coletivista, totalitário, ou tentando ser totalitário, que controla cada vez mais coisas e coloca todo mundo na sociedade como inimigo contra o outro. Quando o Estado controla tudo, o seu vizinho é o seu inimigo. Quando o Estado não controla nada, o seu vizinho é um aliado em potencial, é um parceiro em potencial, é um sócio em potencial, ou é só outro cara cuidando da vida dele, cara. Que é o ideal libertário, que é exatamente a oposição do fascismo e do comunismo. A resposta para essa situação agora, e para evitar que isso aconteça no Brasil, é sentar e ouvir. Todo mundo quer acabar com a pobreza. Então ninguém quer falar, não, eu acho que tem que ter mais pobre, porque constrói caráter. Ninguém tá falando isso.
Tem que sentar e ouvir, e debater e conversar calmamente, que é o que o Ludwig von Mises falou. Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Ele falou isso sobre o fascismo. É uma relação violenta que vai fazer o que ela vai fazer e depois não vai dar nada. Por quê? Porque não tá se debatendo nada de ideias. Ninguém tá entendendo nada. Ninguém sabe nem o que ele tá defendendo contra outro cara. Só sabe que tem que defender contra o cara, porque o outro cara é o outro e você é você, então você tem que lutar com ele. Virou uma briga burra já. Tem que parar com isso e começar a conversar de ideias. É longo, dá uns vídeos longos assim, mas é bom. É o que vai levar alguém para algum lugar nessa vida. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha aí, dá um like. Vamos ver se a gente consegue colocar isso no trending. Eu não sei se vai ser fácil, mas... Não é porque, eu quero ficar famoso, mas é porque essa discussão é necessária. Isso aqui é muito importante. Eu passei os últimos 2 dias só trabalhando nisso. Provavelmente não vou nem ter tempo para fazer vídeo nos próximos dias. Mas é uma discussão muito importante. Por favor, ajuda isso. Divulgue isso, se inscreva aí, liga as notificações e tudo mais. Todas as fontes pro que eu falei vão estar lá na descrição. Tem um artigo lá que você teria que comprar, mas enfim, é muito bom, que é sobre o... meu Deus. Que é sobre o Sombar, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.